Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá a família de vocês? Espero que estejam ambos bem, que vocês estejam gostando do conteúdo, estejam aí principalmente aplicando o conteúdo para poder vocês colocar em prática esse aprendizado, porque só se aprende colocando em prática, né, pessoal? Não adianta você ver uma aula duas, três vezes, mas não colocar em prática para poder firmar aquele conhecimento. Então, não se esqueça de sempre que acabar uma aula, tentar colocar em prática lá no gráfico, tá bom? E aí, me conta aqui no comentário como é que foi a última aula, se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu dê mais alguma explanada sobre o conteúdo passado, sobre ciclos de mercado. Se você não se entendeu, se você ficou com alguma dúvida, por favor, me mande aqui no comentário para que eu possa melhorar a minha explicação aí nas próximas aulas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre linhas de tendência e suporte e resistência. Nós já falamos sobre suporte e resistência, mas de uma maneira mais básica. Hoje nós vamos falar sobre marcações de suporte e resistência. Entenda, as marcações que nós vamos fazer hoje não é estratégia de retração, pullback, nada disso. Nós vamos fazer marcações de suporte e resistência. Aí nas próximas aulas nós vamos ter as marcações corretas para retração, as marcações corretas para pullback, as marcações corretas para a linha de tendência e assim sucessivamente, tá? Então hoje nós vamos aprender de uma forma marcar as linhas de suporte e resistência, tá? A identificar o gráfico e marcar ali suporte e resistência. A maneira que eu marco suporte e resistência, eu vou passar para você hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Pessoal, eu quero explicar para vocês uma situação, tá? O que eu faço? Toda vez que eu abro o gráfico, eu vou abrindo todos os pares que estão disponíveis, tá? Qual que é a minha organização? Isso é uma organização minha. Você vem aqui opções, né? Eu gosto de pegar a digital, porque até o tempo lá já fica mais certo. Eu vou explicar para vocês. O que eu gosto de fazer? Vocês percebem que aqui tem vários pares abertos, porém, nós temos Euro USD, GBP USD e AUD USD, por exemplo. Esses pares, vocês entendem o que eles têm em comum? Eles têm em comum o USD, não é isso? Ó, Euro USD, GBP USD e AUD USD. Eu gosto de abrir todos os pares assim, ó. Por exemplo, vou abrir todos os pares que eu estou vendo aqui que tem o SD aqui como secundário. Ó. O que eu faço? Ó? É a minha organização, tá, pessoal? Isso aqui é uma organização que não vai mudar aí o seu resultado se você fizer diferente. Porém, isso é a minha organização, eu estou compartilhando com vocês, tá? Então eu gosto de fazer isso. O meu gráfico, se vocês olharem lá, quando eu posto alguma coisa, sempre eles vão estar nessa organização assim, ó. Aí o que eu faço, ó? Posteriormente eu venho aqui, ó, GBP, ó, Euro JPY, GBP JPY e o áudio acho que já fechou na digital. Eu vou abrir ele na binária, tá? Então vem aqui, ó, Euro JPY. Lembrando que na Cotex você consegue abrir até 9 pares assim, tá, pessoal? Para ficar um do ladinho do outro. Aí eu venho aqui, ó, GBP JPY. Aí eu vou pegar aqui em binárias o áudio JPY e o SDJPY. Ó, eu vou pegar aqui o SDJPY. Agora eu vou pegar o USD CAD e vou pegar por fim o Euro GBP, tá? Eu deixo sempre o Euro GBP por final. Agora eu vou explicar. Por que eu faço essa organização, pessoal? Independente de eu usar esses pares, eles sempre ficam abertos dessa forma para mim, assim. Ó. Primeiro, são os principais, são os que a maioria das corretoras deixam em aberto e geralmente são os que mais o payout ali estão melhores. Algum outro que faltou aqui, aí eu vou olhando depois, posteriormente, tá? Mas o que acontece? Qual que é a importância disso aqui? Ó? Eu tenho os principais pares abertos. Segundo ponto, todos os pares que têm dólar estão em sequência aqui para mim, como secundário. Todos os pares que têm o JPY estão em sequência para mim. E os pares principais que têm o dólar aqui como primário estão em sequência para mim. Qual que é essa importância? O gráfico, às vezes, ele tem explosões. Você está lá operando, do nada, e o gráfico explode, sem ser horário de evento ou notícia econômica, tá, pessoal?
Fora esses horários que você vai ver que o gráfico vai estourar por conta de um evento, por exemplo, vai ter um pronunciamento agora da inflação, ou vai ter um pronunciamento que futuramente vai subir mais os juros. Então a gente sabe que tem aquele pronunciamento, isso no calendário econômico eu vou te ensinar futuramente. Você vai aprender a identificar os melhores horários para operar fora de horário de grandes impactos de eventos econômicos e notícias, tá? Então o que acontece? Fora esses horários, tem muitas horas que o gráfico estoura de uma vez. Como é que você identifica que o gráfico está estourando? Essa é a cereja do bolo. Ou seja, se eu tenho todos os pares que tem aquela moeda aberta e eu vi que estourou na hora que eu estou operando, o que eu faço rapidamente? Por exemplo, eu estou aqui no EURUSD, aí vamos dizer que estourou aqui o EURUSD. Ó. Foi uma vela enorme verde aqui. Aí o que eu faço? Eu já venho no GBP/USD e vejo se estourou também. Ou seja, automaticamente eu já sei que é o dólar que está estourando. O que eu faço naquele momento? Eu paro naquele momento de operar todos os pares que tem a dólar. Por quê? Eu sei que está acontecendo alguma coisa na economia que está fazendo com que o dólar faça um estouro. Pode ser um big player que está movimentando ordem, está movimentando um lote de ordem naquele momento, ele está tirando ou acrescentando um lote de ordem e está estourando naquele momento. Então, para você não entrar vendido ou comprado numa ordem, num estouro, pessoal, você vai aprender sobre isso também, por isso que eu deixo essa organização. Então, já estou te explicando o porquê essa minha organização. Então, eu deixo sempre assim, organizadinho, porque se acontece de o dólar começar a estourar, eu abro todos os pares aqui, ó, rapidamente, para ver se o dólar está estourando realmente. Se observar que essas velas aqui foram praticamente iguais em todos esses pares, ó, porque justamente hoje, às 11 horas, teve um evento econômico, que vocês vão aprender a operar também, tá? Vocês percebem, ó, que, ó, conversa, né, ó, euro versus dólar, o euro negativou e o dólar. Aliás, o euro positivou e o dólar negativou, certo? Então, eu tive um evento econômico hoje, uma notícia que foi negativo para o dólar e foi positivo para o euro. Você vê que conversa essa informação, porque automaticamente no mesmo horário, ó, a libra frente ao dólar, ela se positivou. O AUD, que é o dólar canadense, o dólar australiano, ele também se positivou frente ao dólar, ou seja, foi um evento econômico. Se você olhar aqui, ó, o SDJPY que tem a moeda dólar como primária, você vê que o dólar se negativou justamente nesse horário. Ó. Vamos olhar aqui, ó, o SDCAD também, ó, que também tem a moeda do dólar como primária, também se negativou naquele momento, tá? Então, essa é uma curiosidade aí por qual eu faço isso, é uma curiosidade porque eu tenho essa organização, tá? Isso é muito importante e te salva várias vezes aí se vier a acontecer estouros no gráfico, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que a gente faz? Você já abriu os pares que estão em aberto, nós já sabemos sobre ciclo de mercado, nós já sabemos que para marcar suporte e resistência eu tenho que ter um ciclo lateral para me trabalhar suporte e resistência, não é para marcar, é para me trabalhar. Ou seja, por que eu vou fazer uma marcação à toa se eu não vou trabalhar ela? Então, o que eu quero para marcar suporte e resistência? Eu quero um gráfico lateral, um gráfico que esteja em acumulação ou distribuição de preço, para mim poder marcar ali um suporte, uma resistência para mim trabalhar. Nesse momento aqui, ó, o EURUSD, olha como que ele está feio. É um gráfico de velas pequenas. Assim, pessoal, quanto menor a vela, menor volume de negociação tem naquele par naquele momento. Ou seja, não é um par interessante. Quando você abre o gráfico e tem velas muito pequenas desse jeito, ó, ele não está interessante para você operar. Então não vale a pena nem você fazer marcação num gráfico desse. Por quê? Olha o volume de negociação nesse gráfico. Está muito pequeno, tá vendo? É muito ruim. Então vamos lá, vamos olhar o GBP/USD. O GBP/USD, ó, também está muito semelhante nesse momento, tá, pessoal? Ó, velas pequenas, então não é interessante para nós. AUD USD, ó, mesma situação. Vai ter dias em que você vai abrir o gráfico inteiro e vai encontrar um par ou dois para operar. Isso é normal. E vai ter dias também que você vai abrir o gráfico naquele momento e não vai encontrar nenhum par bom para você operar. E isso também é normal. O que você precisa saber? Que aquele momento não é o momento certo de você operar. Então você espera o gráfico se movimentar. Pode ser que daqui uma hora ele volte a ficar bom. E isso é normal no gráfico, tá? Isso é normal na vida de um trade. Ó, vamos lá. Ó, o GBP, o Euro JPY, apesar de ele estar em tendência, ó, ele está na tendência clara aqui de alta, certo? Aqui atrás nós tínhamos aqui uma lateralização. Lembra que depois da lateralização vem uma tendência, ó, então formou a tendência de alta. Só que, ó, aqui eu já tenho velas maiores, ó, eu tenho velas maiores com bastante pavio, ou seja, bastante rejeição de preço. Eu posso trabalhar retração nesse par.
que é a retração? É justamente quando deixa pavio rejeitando o preço em algum momento, tá? Ou seja, ele tentou subir aqui, aqui tem uma zona forte aqui de briga de preço, começou a rejeitar, por isso que deixa pavio. Então aqui, ó, eu poderia tentar trabalhar aqui com esse par uma linha de tendência. Ó. O que eu faço? Eu venho aqui, pego a linha de tendência e vou fazer as minhas marcações. Aqui vai ficar um pouco distante o meu ponto, então eu posso tentar ligar pontos mais para frente, tá vendo? Ó? Então eu vou ligando pontos aqui, ó. Ó. Isso também pode fazer. Você tem que ligar pontos, fundo com fundo para marcar a linha de tendência de alta, topo com topo para marcar a linha de tendência de baixa, tá? Então aqui, ó, observe que eu estou a favor da tendência de alta. Aqui eu tenho um topo forte. O que eu posso fazer? Vamos marcar esse topo. Ó, e observe que eu estou no tempo de 5 minutos. Essa é a minha marcação padrão. Aí o que eu vou fazendo depois, pessoal? Eu vou aumentando os times, ou seja, aumentando os tempos para me confirmar se essa marcação existe confluência em outros times, tá? Então aqui no próprio 5 minutos já estou marcando os topos mais fortes, ó. Se sempre você vai fazendo isso, ó, marcando os topos mais fortes. Ah, Edmilson, eu marco no pavio ou eu marco no corpo? Você vai marcar os dois. Por quê? Porque quando está assim, só corpo com corpo, é uma zona ideal que você vai aprender depois para você operar um falso rompimento, ou operar reversão, ou operar pullback. Quando você encontra muito pavio nos topos da vela, é uma zona ideal para você trabalhar a retração. Isso eu vou te ensinar na aula de estratégia, tá? Mas já estou te adiantando. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, um corpo e um pavio, por exemplo, aqui, ó, o que eu faço, pessoal? Eu não marco só o pavio, eu marco os dois. Por quê? Qual que é a zona de briga de preço, pessoal? É essa região aqui, ó. Entenda, suporte e resistência não é uma linha, é uma região que você está identificando no gráfico onde o preço teve dificuldade por conta de briga de compradores e vendedores. Então, aqui esse espaço aqui onde deixou o pavio é a região de briga de preço. Então, essa é a região onde possivelmente eu marcaria um alerta. Ó. Quando você clica nesse sininho aqui, você marca um alerta. Ó. Aí o que eu faço? Eu marco um alerta para baixo também. Por quê? Às vezes eu estou trabalhando outro par, o preço ele vem tocar essa região, eu sei que o preço chegou lá e sei que aqui é uma região para mim fazer uma retração, ou seja, eu já poderia preparar para entrar vendido aqui dependendo de como o preço chegar lá, tá bom, pessoal? Então, essas é as marcações que eu vou fazendo, ou seja, eu estou aqui, ó, me cercando nesse par no Euro JPY, fazendo as marcações possíveis que eu posso vir a trabalhar aqui. Então, você observa que eu marquei aqui ó, os topos mais fortes, marquei aqui a zona de retração desse par, marquei aqui o topo com esse suporte, que inclusive tem bastante linha de retração, e é assim que você vai fazendo. Posteriormente a isso, pessoal, você joga para 15, eu jogo para 15 minutos, para me identificar como que esse par está se demonstrando em 15 minutos também, porque eu opero 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos, e em H1 também, tá? Você observa que aqui, ó, é uma região bem interessante, ó, do preço também, ó, que essa vela, inclusive, de M15 aqui, ó, ela tá ficando esticada. É uma região bem interessante para você trabalhar aqui. Provavelmente aqui, se ele chegar aqui embaixo, esticada desse jeito e não retrair, e dependendo do volume, trabalhar uma retração aqui, ó, uma reversão de M5 para M15, porque nós vamos trabalhar e temos 10 minutos para essa vela acabar ainda em 15 minutos. Por isso que eu falo para vocês que tempos maiores é muito interessante. Então eu tenho 10 minutos ainda para essa vela acabar. Então a zona é bem interessante aqui em M15 para mim trabalhar aqui uma reversão de M5 para M15, tá, pessoal? Provavelmente aqui pode ser que funcione aí uma reversão de M5 para M15, tá? Nesse par agora. Aí, posteriormente, o que eu faço? Eu jogo para M30, pessoal, para me certificar os pontos mais fortes, ó. Eu consigo, ó lá, você vê que tem confluência, ó, nas pontas aqui dessas velas, ó, como tem confluência, onde eu fiz as marcações, ó. Então, ó, você vai tendo mais clareza nas suas marcações. O que eu faço posteriormente também? Eu jogo em H1 para me identificar os pontos mais fortes, ó. Olha os pontos mais fortes, ó. Você vê que tem confluências nas marcações que eu fiz lá em 5 minutos. Ou seja, os topos das velas mais próximos ao preço, o preço está aqui, não é essa bolinha onde está essa flechinha, ou seja, os topos mais fortes e os fundos estão confluindo com a marcação de M5, pessoal. Então, é isso que eu faço das minhas marcações. Eu faço as marcações M5 e depois eu venho cercando ali em tempos maiores a me confluenciar e identificar também se tem pontos melhores. Porque às vezes em M5,
você enxerga um ponto. E aí você joga em tempos maiores, você vê uma vela de H1, por exemplo, revertendo, você vê uma vela de M30 revertendo, ou seja, aquela zona que você já era boa para você fazer uma compra, uma venda, já não. Você já, opa, essa região já não é boa, porque em M30 ela está fazendo uma reversão, ela tem uma força maior. E é isso que vocês vão aprender também, tá? Por exemplo, aqui em M30, ó, essa vela, ela é uma vela de reversão. É uma vela de reversão pequena? Sim. Pode haver uma retração aqui? Pode, porque a vela está esticada. Porém, você já percebe que é uma vela de reversão em M30, tá? Vamos olhar em M15, ó. Em M15, a vela está esticada. Então, pode haver uma retração aqui, sim, para a próxima vela. Quando acabar essa aqui, em minuto 25 aqui, a última de 5 minutos que vai nascer para fechar o time de M30, pode fazer a retração, deixando esse pavio semelhante a esse aqui. Aí você vai avaliar volume, vai avaliar outras situações que você vai aprender na aula de estratégia. Porém, aqui seria um ótimo ponto, dependendo das outras confluências, para estar fazendo aí uma compra, tá, pessoal? Porque eu tenho a tendência de alta, eu tenho um suporte forte, eu tenho evidências aqui de pavio deixados no passado que pode me ajudar aí nessa compra. Porém, eu tenho que olhar como o preço vai chegar, como que o volume vai estar antes de apertar o botão, tá? Estou dando suposições e não estou afirmando aqui agora que é para você comprar, tá? Fechado, pessoal? Então, a princípio, você abre o gráfico, vai observando os gráficos, ou seja, a gente viu que esse gráfico estava ruim, não dava para me trabalhar nem linha de tendência e nem suporte, porque não tinha topos evidentes aqui. Aqui, por exemplo, pessoal, mesma situação. Ah, o que é uma FIBO? O que você falou que ia trabalhar FIBO lá e tudo mais. Por exemplo, aqui eu tenho uma tendência formada, porém ainda não começou a reverter para me colocar uma FIBO, mas uma FIBO é isso aqui, ó. Eu venho aqui, isso é um indicador muito importante, que na aula de estratégia nós vamos aprender sobre ele. E aí aqui eu consigo marcar as projeções desse preço. Se, por exemplo, essa vela começasse a reverter para alta, eu conseguiria trabalhar as projeções aqui nesse preço, tá, pessoal? Então vamos lá. Voltando para o tema de suporte e resistência. Aqui eu não marcaria nada nesses pares, velas pequenas e movimentação ruim, tá? Aqui também não. O euro JPY nós trabalhamos, e inclusive está fazendo justamente o que eu estava falando para vocês, ó. Ele está retraindo, começando a fazer a reversão aqui de M5 para M15, pessoal. Essa é uma das estratégias que eu uso no meu operacional, que inclusive é muito assertiva, tá? Eu vou te falar que hoje é uma das estratégias que eu mais uso no meu operacional aí, é reversão de M5 para M15, tá? Eu gosto bastante. Fechamento de M30, eu gosto bastante de operar esses times maiores, tá? Porque são pares que têm um respeito muito grande e acaba você pegando operações aí de 10 minutos, de 15 minutos, e mesmo que tenha algum ruído nesse tempo, você acaba ainda sempre ali, não sempre, mas na maioria das vezes saindo vitorioso nessas operações, tá? Vamos olhar aqui os demais pares, ó. GBP, JPY. E você vai observando que eles têm uma movimentação parecida, né? Porque as moedas, por exemplo, ela tem aqui JPY, então a movimentação não é igual, mas ela tende a ser parecida, tá, pessoal? Essa é uma movimentação normal. Ó, você observa também, ó, que o GBP JPY ele estava numa tendência de alta aqui também, ó, e ele está começando a reverter. Ou seja, lembra dos ciclos do mercado? Eu tinha aqui uma lateralização, o mercado entrou em tendência, aqui ele começou a distribuir e está fazendo uma reversão agora. Então, o preço está começando a reverter aqui, por exemplo, no GBP JPY. Ó. Então, eu estou marcando esse topo mais forte, ó, topo distante. Eu posso marcar uma linha de tendência aqui, porém, ó, o preço está começando a fazer uma reversão. Ele já rompeu a linha de tendência de alta e está fazendo uma reversão. Qual que é o intuito agora desse preço aqui? Começar a cair mais. Ó. Vamos lá. A gente vai marcando aqui os pontos mais fortes ó, do gráfico. Ó. Ele está acabando de romper aqui ó, esse suporte. Ó. Então, o que a gente faz? A gente vai marcando os pontos mais fortes. Toda vez que o preço rompe, pessoal, você tem que olhar o quê? Se ele tem alvos, ó. Esse preço aqui, ele fez a reversão. Você já viu que ele estava em tendência, houve a distribuição, que é o ciclo 3 do mercado, ele entrou no ciclo 4 agora, que é a reversão. Ele está revertendo. O volume está aumentando? Aí você vai olhar. As velas estão maiores, ó. Ou seja, o volume de vendedores está aumentando. O que você vai trabalhar nesse momento, nesse gráfico? Ah, uma tendência de alta? Não, porque ele está revertendo. Então você esperou, ele rompeu esse outro fundo aqui, ó. Então qual que é o ideal aqui agora? Eu me preparar para me entrar vendido nesse gráfico. Então, esse gráfico que estava em alta, agora ele se tornou um gráfico propenso para me trabalhar baixa nesse gráfico. Então você tem que ter esse feeling de mercado, saber. Lembra que eu falei isso na aula passada sobre os ciclos de mercado, que era muito importante? Então aqui eu já sei que ele estava
na tendência, veio a distribuição do preço e agora entrou na reversão. Então, nessa reversão, eu vou trabalhar aí a baixa do mercado. Eu posso traçar uma FIBA aqui e trabalhar também uma FIBA? Posso. Ó. Eu venho aqui, ó, isso que é importante. Ó. Eu tinha essa alta aqui, ó, agora eu tenho alvos aqui, ó. Ele já chegou no alvo de 50% do movimento, ele tem um alvo aqui de 61,8, ele pode vir a corrigir nesse suporte aqui e depois pode continuar a cair aqui até chegar no alvo máximo lá embaixo. Ou pode apenas corrigir e continuar a subida do gráfico, tá, pessoal? Então, é isso que é a importância de você saber do ciclo de mercado. Essa é a importância de você fazer a marcação sabendo o ciclo do mercado que você está. Essa é a diferença que vai te dar resultado, pessoal. Não adianta eu chegar aqui e jogar o gráfico, por exemplo, que nem algumas pessoas falam, em 1 hora, aí eu chego aqui, ó, por exemplo, marco apenas as últimas 3 velas, aí eu chego aqui nas últimas 3 velas, faço essas marcações. Tem gente que ensina a marcar suporte e resistência somente assim, pessoal. Aí como é que faz? Fiz essas marcações das 3 últimas velas. Ah, encostou aqui na última, que é a linha mais distante, eu faço uma venda. Encostou aqui, por exemplo, eu faço uma compra. Não é só isso, você precisa entender o ciclo que o mercado está. E aí você acaba de olhar aqui agora, que o mercado acabou de corrigir o movimento. Ó. Lembra que eu tracei uma FIBA aqui agora? Acabei de traçar uma FIBA para vocês. E o mercado está corrigindo o movimento em 50%. Ele veio aqui na 61,8, que é a mais forte da FIBO, ele fez a correção. Ó. Aí o que nós temos que observar? Se após essa correção ele vai voltar a subir novamente, seguindo a tendência anterior, porque ele já distribuiu o preço, e aí ele vai iniciar de novo a lateralização para poder entrar em tendência de novo. E aí o que acontece? Nós temos que observar o quê? Após essa correção, o mercado ele vai continuar a subir ou apenas ele está corrigindo aqui o preço para continuar a cair. Então é isso que você tem que observar, tá bom? Vamos lá. No próximo gráfico. Ó, Audi JPY. Você observa que aqui atrás, ó, ele estava na tendência de alta também, porque também tem JPY, então os movimentos são parecidos. Ele está com as velas maiores, então aqui você poderia trabalhar bastante suporte e resistência para trabalhar retrações. Olha como que tá legal aqui esses pavis aqui, ó. Olha como que estava bem legal anteriormente, né? Porque aqui o preço já está lá embaixo, ó. Então, ó, olha como que estava legal. Então, sempre, pessoal, você vai marcando os topos e fundos evidentes. Depois você vai confluenciando nos tempos maiores para você ver se tem mais oportunidades, tá, pessoal? Então, as minhas marcações hoje, elas são feitas dessa forma. Eu faço as marcações aqui de topo e fundo no próprio 5 minutos e depois eu vou colocando nos outros times para poder ir confluenciando, tá, pessoal? Ah, e aqui eu faço a marcação só no pavio? Não, eu gosto de marcar, justamente quando tá assim, ó, eu gosto de marcar também no corpo dessas velas, ó, porque essa região aqui, para mim, que é a região interessante para me trabalhar a retração, ó. Não somente aqui, não somente no topo dessa vela, mas em si essa região aqui, para mim, é a região interessante. Principalmente, pessoal, para tempos maiores, porque essas regiões aqui, ó, olha só, olha o que eu acabei de falar antes de eu colocar. Olha em 15 minutos como é que tá, ó. Ou seja, por isso que eu adoro tempos maiores. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou fã de tempos maiores. Eu adoro operar tempos de 15 minutos, 30 minutos, por conta disso aqui, ó. Você viu que lá em 5 minutos tinha muita briga de velas aqui, ó. Eu joguei para 15 minutos aqui, ó. Praticamente aqui é uma zona só de pavio, ou seja, uma zona forte para mim trabalhar a retração. Então, o que eu faria nesse gráfico? Eu provavelmente trabalharia aqui o tempo de 15 minutos, pessoal, porque é uma região bem forte para trabalhar aqui retração de reversão de M5 para M15, que no caso é uma retração em M15, tá? Então, ó, é isso que eu faço. Ó. Aí, o que eu jogo depois? Ó, M30, para me confluenciar os times maiores, como é que eles estão funcionando. Ó. Então, você vai sempre observando qual que é o time melhor para você operar aquele par. Por exemplo, eu já vi que esse par aqui, para me operar, eu operaria ele em M15, ó, porque eu tive mais confluência e eu tive aqui melhores resultados. Ó. Mais região de pavio, ficou melhor no meu operacional, tá, pessoal? Que eu vou ensinar para vocês. Então, suporte e resistência, você marca
dessa forma. Aliás, eu marco dessa forma e estou compartilhando com vocês. Não existe aqui uma forma de marcar suporte e resistência, pessoal, é uma forma unânime. É essa forma correta só e não. Suporte e resistência não é uma linha, entenda isso. Não é porque você marcou que o preço vai respeitar a sua linha. Suporte e resistência é a marcação de uma região onde houve briga de preço e o preço respeitou aquela região. Então você faz apenas aquela marcação para você visualmente ficar mais fácil para você trabalhar. Apenas por isso. Se você quiser trabalhar o gráfico sem marcar nenhuma linha, contanto que você sabe o que você está fazendo, você visivelmente consegue identificar que aquela região é uma linha de suporte e resistência, uma região de suporte e resistência, tá? O que a gente faz em suporte e resistência? A gente trabalha vendido e comprado. É para isso que a gente trabalha com suporte e resistência. Porém, qual que é o intuito de eu marcar um suporte e resistência? Qual que é o ciclo do mercado? Eu só posso marcar suporte e resistência quando o mercado está em ciclo lateral, em ciclo de acumulação ou distribuição de preço. Não faz sentido, você já viu, que não faz sentido você marcar um suporte ou uma resistência quando o mercado está em tendência, porque ele vai romper aquele suporte e aquela resistência e vai continuar subindo ou vai continuar caindo. Então, você quer trabalhar o preço. Então, aqui nós queremos identificar regiões propensas para a gente fazer vendas e compras. É assim que a gente ganha dinheiro no mercado financeiro, não é isso? Então, a gente quer o quê? Fazer uma venda aqui em cima, porque é uma região de bastante briga, uma região de bastante pavio, e posteriormente achar pontos aqui embaixo onde eu posso entrar comprado, porque seja uma região propensa para mim fazer uma compra. Então, é para isso que hoje eu faço uma marcação de suporte e resistência. Então, você tem que fazer uma marcação onde faça sentido, onde você vê que fez sentido você marcar, porque foi um topo forte. Lembra que eu falei para você que um topo forte é onde o preço chega e depois ele derrete, porque ali fez uma grande rejeição de preço, onde que é um fundo forte, onde o preço chegou lá embaixo e começou a subir muito, porque aquele foi uma grande zona de rejeição de preço. Então, é isso que você tem que identificar no gráfico. Beleza, pessoal? De novo, essa não é uma aula de estratégia, essa é uma aula de marcação. Então, nós estamos aqui revisando as marcações. Eu estou aqui colocando para vocês como eu faço as minhas marcações. Na próxima aula, nós vamos entrar na aula de marcação para retração. Posteriormente, nós vamos entrar na aula de marcação para pullback, depois a aula de marcação para falso rompimento, e assim sucessivamente. Por quê, pessoal? Não adianta você fazer uma marcação, Edmilson, simulação já posso trabalhar. Não, estou te explicando como faço marcações. Aí você vai treinando, você vai assimilando esse conhecimento. Na semana que vem nós vamos para a aula de marcação. Aliás, antes da aula de marcação para retração, nós temos a aula de movimentação de vela. Então você precisa saber primeiro, antes da estratégia, como que executa a movimentação de vela, ou seja, como é que o preço trabalha para chegar na região. Esse também é um diferencial, ou seja, você precisa entender como que o preço trabalha antes de chegar na sua região. Essa é a diferença de você, às vezes, evitar vários lós aí pelo meio do caminho. Você sabe entender sobre a movimentação da vela. Então, antes da aula da estratégia de retração, nós vamos ter mais uma aula ainda que é a de movimentação de vela. Então, você vai aprender o movimento ideal para cada situação, o movimento ideal para retração, o movimento ideal para pullback, o movimento ideal para demais estratégias, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha ficado bem explicativo. E, de novo, se você não entendeu, se faltou alguma coisa no seu entendimento, ou se precisa complementar algo, coloca aqui no comentário, que nem eu falei para você, nessa parte de passar conteúdo e no YouTube e tudo mais, é muito trabalhoso, pessoal, e eu ainda não tenho ainda essa expertise, essa habilidade ainda, estou aprendendo aqui com vocês, tá bom? Então, se errei alguma coisa, vai me desculpando aí. No mais aí, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever nesse canal, que nós vamos continuar aí compartilhando conhecimento, tá bom, pessoal? Bom final de semana com você, para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? E de novo, pessoal, não esqueça de mandar essa aula para o máximo de amigos de vocês, para as pessoas aí que vocês querem que aprenda mais uma profissão, tá bom? Tamo junto, ótimo final de semana e fiquem com Deus.